Olá! Vamos mergulhar hoje em algumas das armas mais potentes do nosso arsenal contra as bactérias. É literalmente uma batalha em escala microscópica. E os medicamentos que a gente vai analisar aqui são tipo a tropa de elite, sabe? Os destruidores e invasores que são chamados quando nada mais funciona. Vamos lá. Para a gente começar, vamos pensar numa situação bem comum. Um corte, um arranhão. A gente vai lá, passa uma pomada antibiótica e pronto, espera sarar. Mas o que está acontecendo de verdade ali? Que tipo de guerra invisível está rolando na nossa pele naquele exato momento? Pensa assim, é uma batalha de fortalezas. As bactérias são como pequenos castelos super bem protegidos. E os remédios que vamos ver hoje, eles foram projetados para derrubar essas defesas da forma mais brutal possível. Só que, claro, toda arma tão poderosa assim também traz riscos enormes. Então, para entender como as nossas armas funcionam, primeiro a gente tem que conhecer o campo de batalha. Imagina a bactéria. Ela tem uma parede celular, que é tipo a muralha de tijolos do castelo, bem grossa, bem resistente. E por dentro, ela tem a membrana celular. Esse seria o portão principal, o sistema de segurança que controla tudo que entra e sai. Esses são os nossos dois alvos. A primeira estratégia, então, é um ataque direto na muralha. Os medicamentos desse grupo agem como sabotadores. Eles impedem que a bactéria consiga construir ou mesmo consertar a própria parede. E sem essa proteção, a fortaleza inteira simplesmente desaba. E o nosso primeiro destruidor de muralhas é um nome que talvez soe familiar: a bacitracina. Olha só essa estrutura química dela à esquerda. Parece complicada, né? Mas é justamente essa complexidade toda que faz dela uma ferramenta tão precisa. E à direita, a gente vê onde ela é usada, em pomadas que muita gente tem em casa e também em produtos para uso veterinário. Agora, a grande pergunta: se a bacitracina é tão boa, por que a gente só usa em pomada? Bom, ela foi descoberta lá em 1945 e é fantástica para impedir que as bactérias construam suas paredes. O problema é que, se for injetada, ela se torna tóxica para os nossos rins, um efeito que a gente chama de nefrotoxicidade. É por isso que o uso dela em humanos é só por fora, na pele. E tem outro exemplo rapidinho, mas bem importante, a fosfomizina. Se a bacitracina age como um sabotador na construção da muralha, a fosfomizina ataca ainda mais cedo. Ela impede que a bactéria sequer consiga produzir os tijolos para começar a obra. É uma estratégia que vai direto na raiz do problema. Agora vamos subir o nível e falar da artilharia pesada. Os glicopeptídeos são uma classe de antibióticos que são considerados uma das últimas linhas de defesa. Eles entram em campo em infecções muito graves contra bactérias que já são resistentes a outras coisas. E a grande estrela dessa categoria é a vancomicina. Só de bater o olho na estrutura química dela, já dá para ter uma ideia da sua potência. Não é uma molécula simples, de jeito nenhum. É uma arma super sofisticada para uma guerra bem desesperada. E a história da vancomicina é incrível. Ela foi descoberta lá nos anos 50, mas na época foi considerada tóxica demais e acabou engavetada. Só que aí, décadas depois, com o surgimento das superbactérias resistentes a tudo, os médicos não tiveram escolha. Eles tiveram que resgatar a vancomicina, que ressurgiu como uma arma essencial na luta contra infecções que nenhum outro remédio conseguia vencer. Ok, até agora a gente falou sobre derrubar a muralha externa. Mas e se a bactéria for de um tipo que não se abala com isso? Ou se for preciso uma abordagem totalmente diferente? É exatamente aí que entram os invasores de portões. Em vez de atacar a parede de tijolos, essa classe de antimicrobianos vai direto para o portão interno, para o sistema de segurança da bactéria, que é a membrana celular. E olha, eles não pedem licença para entrar não. Conheçam as polimixinas. Elas foram descritas pela primeira vez lá nos anos 40 e têm essa estrutura em anel, meio circular, que a gente vê aqui. É essa forma única que permite que elas ajam de um jeito completamente diferente, com uma estratégia de ataque muito mais agressiva e direta. Então, a ação delas é brutal. Primeiro, elas se grudam na membrana. Depois, com a sua estrutura química, elas literalmente bagunçam toda a organização da membrana, como se fosse um pé de cabra. O resultado? A membrana perde totalmente o controle e tudo que é importante dentro da célula simplesmente vaza. É uma morte rápida e caótica para a bactéria. E agora, a gente chega no ponto crucial da nossa análise. Tanto os destruidores de muralhas de último recurso, como a vancomicina, quanto os invasores de portões, as polimixinas, eles compartilham um grande problema. Esse é o grande dilema. De um lado da balança temos medicamentos capazes de salvar vidas, combatendo infecções que nada mais consegue curar.
Do outro lado, esses mesmíssimos medicamentos têm um risco altíssimo de causar danos graves aos rins e ao sistema nervoso. É uma escolha extremamente difícil para a equipe médica. E a complexidade não para por aí, não. Essa tabela mostra algo fundamental. A batalha contra as bactérias não acontece só nos hospitais. A bacitracina e as polimixinas também são usadas em animais, muitas vezes como aditivos na ração. Já a vancomicina, na maioria dos lugares, é proibida na produção animal, justamente para tentar preservar a eficácia dela para o uso em humanos. E por que essa proibição é tão importante? Essa citação da fonte explica tudo. O uso de um antibiótico parecido com a vancomicina em animais levou diretamente ao surgimento de superbactérias resistentes à própria vancomicina em seres humanos. Isso deixa claro que o uso de antibióticos na agropecuária pode criar problemas gigantescos que vão parar dentro dos hospitais.